Olá, mis amigos, olá família del Calvário, que bueno estar aqui uma vez mais, que gusto saludarlos aqui uma vez mais por el serviço online. Você que está mirando aí por Facebook, você que está mirando aí por YouTube, que bueno estar aqui com vocês. Mais ano aí se empezando e quanto temos que agradecer a Deus, temos que dar graças a Deus. Pasamos um ano de muitas lutas, muitas tribulações, muitas bendições. Em todo tempo estuvo aí Deus com suas manos buenas, com suas manos poderosas, nos protegendo, nos sustentando. E este ano não podemos fazer algo diferente de que darles graça. Darle gracias a Dios porque Él es bueno, poderoso en todo tiempo, el gran soberano que está arriba de todas las cosas. Este es nuestro Dios y quiero te invitar en este tiempo a gozarse en la presencia del Señor. Que sus palabras ahora, sus palabras de alegría, tu cántico de alegría pueda salir de tu boca y subir derecho al trono del Señor. Tu cántico de gracias, tu cántico de pasión, tu canción que viene directo del corazón, alabando y adorando a nuestro Dios que es poderoso y bueno en todo tiempo. La palabra nos habla que Dios es bueno en todo tiempo. Él es bueno. Entonces que pueda cerrar sus ojos ahí ahora, ahí en su casa, en su carro, en su cuarto, donde esté, que pueda cerrar sus ojos y empezar a entregar una oración de gracia al Señor, declarando a Él o cuánto tú eres agradecido por la belleza, por el poder, por las bendiciones, por la bondad de nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres el único Dios, el único que está arriba de todas las cosas, el creador de los cielos y de la tierra. Te damos gracias, Padre, por sus manos nos sostener, sus manos nos proteger y por tu amor nos conducir, Padre, cada día. Gracias te damos por tu bondad. Gracias te damos porque tú eres bueno, Dios, en todo tiempo. Y hoy queremos nos alegrar en tu presencia y que suba como un buen perfume nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestro cántico de alegría hasta tu trono. Que tú puedas se agradar de nuestra alabanza y adoración. Amén y amén, Señor. Alabe al Señor con nosotros, hermano. Vamos. Quiero gritarlo en los montes, cantar, su bondad es real, nunca se detendrá. Gracias me seguirá, me llena su bondad, me asombra tu amor. Y yo canto, eres bueno y danzo, eres bueno y grito, bueno es Dios, bueno es para mí. Hey. Nada puedo alcanzar, nada puedo alcanzar a compararse a ti. La tierra y el mar, muéstrales la verdad. En mi oscuridad, tú brillas como el sol, me asombra tu amor. Y yo canto, eres bueno y danzo,
ser. Yo proclamaré, bueno es Dios, bueno es Dios, en todo lugar voy a celebrar. Bueno es Dios, bueno es Dios, con todo mi ser. Yo proclamaré, bueno es Dios, bueno es Dios, en todo lugar voy a celebrar. Bueno es Dios, bueno es Dios, y yo canto, eres bueno, y danzo, eres bueno, y grito, bueno es Dios, bueno es para mí. Y yo canto, eres bueno, y danzo, eres bueno, y grito, bueno es Dios, bueno es para mí. Glórias a ti, Jesús, glórias a ti. Nosotros cantamos y declaramos tu poder, te damos gracias y declaramos tu bondad. Gracias, Señor. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra adoración y alabanza. Que tú puedas, papá, se alegrar con nuestra vida en este momento. Y te pido, Señor, que en este tiempo pueda mantener todas las personas que aquí están mirando en el mismo espíritu. Y que usted, mi hermano que está mirando ahora, pueda se quedar atento, porque ahí viene la palabra del Señor a través de la vida de nuestro pastor Eduardo. Se prepare. Amén y amén. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bueno. Pero aí dice, Deus é bueno para mim. E Deus é bueno para ti. Esta canção é muito personal. Deus é bueno para mim. Deus é Deus super personal. Sejam bem-vindos todos neste domingo especial, porque a palavra de Deus, sempre quando se predica a palavra de Deus, é algo especial, é um momento especial, é um momento separado, é um momento único, onde Deus nos habla diretamente através de sua gloriosa, soberana palavra. Padre, habla-nos através de tu soberana palavra, tu palavra que é a voz do cielo, da boca de Deus, hablando com a humanidade. Oro neste momento que tu presença, Senhor, llene cada casa, que tu presença llene, Senhor, cada hogar neste momento, no nome poderoso de Cristo Jesus. Oro, Deus, que tu poder se manifieste de uma maneira especial. Entregamos este domingo, onde há tu Espírito, há liberdade. Eu declaro liberdade agora em cada coração, em cada vida, em nome poderoso de Cristo Jesus. Graças, Pedrão, graças, Jimmy, graças, Carlos, por este canto de alegria que nos animou o coração. Igreja do Calvário, seja bem-vindo. Abra a palavra de Deus em Gênesis capítulo 15, os que também nos estão acompanhando acá em Estados Unidos e os que estão fora deste país. Há vários países onde os irmãos de acá compartem nossos serviços. Sejam bem-vindos, todos aí de outros países também. Gênesis capítulo 15. Mientras você está buscando, deixa-me ensinar este flyer para anunciar aqui. Todos os domingos, na Igreja do Calvário, todos os domingos, cada domingo às 12h30, estamos tendo serviço aqui na igreja de maneira personal, em vivo. É algo muito especial, como Deus se está manifestando de uma maneira muito linda
Ahí está la dirección. Usted es bienvenido a la casa de Dios. Amén. En el nombre de Cristo, este es el número. Usted puede venir con su familia, pero reserve su lugar. Amén. Génesis capítulo número 15. ¿Alguna vez te sentiste inquieto, intranquilo, inseguro por tu futuro? Aquela sensação de que algo malo podia passar com tu vida, com tu família, com tus hijos, com tu negócio, em tu vida personal. Quede tranquilo porque não estás solo nesta situação. Cada pessoa que ha vivido na face da terra ha passado por situações semelhantes à nossa. Han experimentado estas vozes ameaçadoras que aterrorizam a todo ser humano. Os homens e mulheres da Bíblia também passaram por situações semelhantes, experimentaram temores, ansiedades, depressões, desânimo. Hasta nosso padre na fé, Abraão, não escapou. Nosso padre na fé, Abraão, também sofreu com estas emoções. Abraão teve seus momentos de debilidade, frustração, de temores. Isso é o que me llena de esperança, porque se estes homens e mulheres da Bíblia, eles passaram por estes momentos de frustração, de temores, isto me llena de esperança. Por que me llena de esperança? Porque eu me relaciono com eles. Você se relaciona com eles. Se eles alcançaram grandes patamares, se eles... Por exemplo, se Abraão teve seus momentos de debilidade, frustração, se Abraão teve situação, pressão emocional, e ele logrou superar estas situações e se tornou um herói na fé, por que não pode passar contigo e comigo? Na verdade, a Bíblia diz que Elias, herói da fé também, Elias era um homem semelhante a nós outros, com as mesmas debilidades. Pero foram homens que, em meio de suas debilidades, eles superaram e se tornaram bombas espirituais, instrumentos poderosos na mão do Senhor. E você pode passar o mesmo com você, pode passar o mesmo comigo. Amém? Este texto de hoje mostra exatamente um destes momentos em que Abraão se encontra atemorizado e frustrado. Aí no versículo número 1, Deus viene a palavra de Deus a Abraão e disse a Abraão, não tenhas medo. Por que Deus disse não tenhas medo? Claro, porque ele tinha medo. Deus não habla por hablar. Quando Deus disse não tenhas medo, Abraão, porque Deus podia ver que havia temor no coração de Abraão. E deixe-me ensinar-lhes por que Abraão estava atemorizado. Aí também, a primeira frase do versículo 1 disse, depois de estas coisas. Aqui se refere a lo que havia sucedido no capítulo 14. Foi o resgate de Lot. Al haber-se ido com sua família para Sodoma, Lot se encontrou em um momento em meio de uma guerra. Lot estava em um lugar equivocado, em um momento equivocado. Se acorda, domingo passado, Lot mirou hacia Sodoma. Lot se moveu hacia Sodoma. Lot viveu em Sodoma. Lot liderou em Sodoma. E Lot tardava allá em Sodoma. Quando vino a palavra de sair de allá, ele se tardava. Foi o mensagem. Eu lhe recomendo o mensagem de domingo passado. O peligro de uma decisão. Uma confederação de 4 reis comandada por Kedorlaomer atacou a Sodoma, e como Lot estava vivendo em Sodoma, ele foi levado cautivo. Você pode ver no capítulo 14. Abraão se enterou de que seu sobrinho foi levado cautivo, então ele agarrou 318 servos de sua casa e saiu com eles e agarrou a Kedorlaomer e seus aliados, seus 4 reis que estavam com Kedorlaomer, los agarrou em la madrugada, por la noite, desprevenido, e Abraão los venceu, los derrotou e libertou a Lot de aquela condição de cautiveiro, de prisioneiro. Pero algo sucedeu. Quando Lot foi livrado daquela situação,
Lot não aprendeu de sua lição. Depois de ser resgatado, ele se regressa a Sodoma. Havia em Lot uma obsessão por Sodoma. Pero dejemos a Lot allá em Sodoma com suas malas decisões e sigamos a seu tio Abraão. Porque Abraão, neste texto específico, ele hace algo que ocasiona, para ti e para mim, ocasiona uma vitória eterna para nós outros, uma porta gigantesca se abre para nós outros neste episódio, e necessitamos conhecer e entender para desfrutar de todo o que é nosso. O tema de hoje é todo é tuyo. Te vas a descobrir hoje por la palavra de Deus que todo é tuyo. Já foi conquistado, já foi declarado. Cristo dijo consumado es, e tem todo que ver, com o que passou neste episódio específico do capítulo 15 de Gênesis, porque aí Deus declara algo que é uma bendição eterna para ti e para mim. Abraão aparece muito temeroso e frustrado neste texto, aí neste momento. Por que estava Abraão atemorizado? Por que estava Abraão frustrado? Choveu duas razões: temor de uma retaliação, uma vingança. Possivelmente Abraão temia que a confederação de los 4 reis que ele havia derrotado, Abraão temia que eles regressariam para vingar-se de ele. Deus havia feito um milagre de que Abraão, com 318 servos, havia tenido uma vitória aplastadora naquele momento, dias anteriores, vencendo a todos estes exércitos, homens de guerra, que estavam acostumados à guerra. Mas possivelmente Abraão temia uma represália, vingança de parte de eles. E a outra razão de seu temor é que se houver esta represália, esta vingança, esta retaliação do inimigo, podia quedar em ameaça o nascimento do filho da promessa. Então, se Abraão já estava em idade muito avançada e todavia não havia tenido nenhum filho. E mira o que diz aqui em Gênesis capítulo 15, versículo 2. Pero Abraão lhe contestou: Senhor e Deus, de que me sirve que me des recompensa, se tu bem sabes que não tenho filhos? Como não me has dado nenhum filho, o heredero de todo o que tenho vai ser Eliezer de Damasco, um de mis criados. Você pode ver aí. Pero Abraão lhe contestou: de que me sirve que me dê recompensa? Então, você pode ver aí uma frustração nestas palavras. Que isso, Deus, para aumentar a fé de Abraão, em meio de seus temores, em meio de suas frustrações. Que isso? Número 1, vamos ver 3 coisas que Deus hizo com Abraão para aumentar sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas Deus hizo 3 coisas que levantou, sacou Abraão desta condição de temeroso e de frustração, e você vai ver algo diferente que sucedeu com ele. Vamos ver 3 coisas que Deus hizo para levantar a fé de Abraão. Número 1, Deus enviou sua palavra. Deus enviou sua palavra. E no versículo 1 diz: vino a palavra de Jeová a Abraão. Queres vencer qualquer temor ou frustração em tua vida? Esteja aberto à palavra de Deus. Permita que Deus te hable. Permita, esteja sensível a sua palavra. Oiga a palavra de Deus com um coração sensível, um coração humilde. Não te aparte da palavra de Deus em tus momentos de debilidade, de desânimo, de frustração, de decepção. Deus deu na palavra para Abraão, aqui neste versículo, capítulo 15, versículo 1. Mira o que Deus disse para Abraão. Mira o que Deus disse. Depois de esto, el Señor le habló a Abraão em uma visão e lhe dijo: não tengas miedo, Abraão. ¿Por quê? Porque eu sou tu protector.
Eu sou tu protector. Tu recompensa vai ser muito grande. Não tenhas medo. Eu sou tu protector. Abraão, descansa em mim. Abraão, não tenhas temor de los homens. Como eu estive contigo allá para libertar tu sobrinho, eu estarei contigo agora. Eu sou tu protector. Em Reina Valera diz: eu sou tu escudo. Aqui Deus declara seu nome. Eu sou. Deus era o que Abraão necessitava naquele momento. Abraão tinha temor de ser atacado. Deus disse: eu sou tu protector, eu sou tu escudo. Se o problema de Abraão fuera temor à enfermidade ou na dolência, Deus diria: eu sou tu sanador. Se o temor de Abraão fuera financeiro, Deus hubiera dito: eu sou tu provedor. Deus é todo o que nós outros necessitamos em cada momento de necessidade. Todo. Que mais isso, Deus, para aumentar a fé de Abraão em meio de seus temores e frustrações? Número 2, Deus lhe chamou por su nome. Deus lo chamou por su nome. Versículo número 1 diz: não tenhas medo, Abraão. Deus lo chama por su nome. Deus lo conhecia por su nome. E Deus te conhece a ti por tu nome. Deus me conhece a mim por mi nome. Deus chama todas as estrelas. Te ensino versículo tremendo. Aí tu puedes marcar aí. Deus chama todas as estrelas del cielo por nome. Salmo 147, versículo 4, Ele cuenta o número de las estrelas, a todas ellas chama por sus nombres, billones e billones de estrelas, Deus las chama por su nombre. Se Deus chama a cada uma de las estrelas por su nombre, como não hará contigo? Tu que és alguém de valor para Ele, criado por su mano poderosa, escorrido por Ele, Deus te conhece por nome e Deus te chama por nome. Juan capítulo 10, en el versículo 2. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Aquí está hablando del pastor de los pastores. A el portero le abre y las ovejas oyen su voz y él llama a las ovejas por su nombre. ¿Viste? Dios, Cristo llama a sus ovejas por su nombre y las saca. E uma vez que las ha sacado a todas sus ovejas, mira lo que ele hace. Va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Que coisa gloriosa. El Señor te conoce. Cuán personal es el Señor. Él conoce tu nombre. Él te llama por tu nombre y Él va delante de ti. Mientras tú estás en sintonía com a voz de tu pastor eterno, Ele te guiará por sendas de justiça. El Senhor te guiará e te mostrará o caminho de suas bendições. Deus dijo: não tenhas temor, Abraão. Lo mismo Deus disse para ti, meu amado: não tenhas temor. Déjame enseñarte el antídoto contra el virus del temor. Aquí está en Isaías 41, versículo número 10. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No tengas, amiga, no temas, porque yo soy. Ahí está el nombre de Dios. Yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Quiero leer otra vez. No tengas miedo, porque pues yo estoy contigo. No tengas, ahí está el antídoto, la vacina contra el temor. No temas, pues yo soy. Eu sou, el grande eu sou tu Deus, eu te dou força, eu te ajudo, eu te sostengo com mi mano vitoriosa, eu estou contigo. Que mais? Que isso, Deus, para aumentar a fé de Abraão em meio de seus temores e frustrações. Número 3 e último, Deus ampliou sua visão. E é minha oração, que Deus hoje amplie tu visão para este ano 2021.
Eu sinto em meu espírito que Deus vai ampliar nossa visão, porque vamos a ver a Deus do tamanho que Ele é, o que Deus realmente representa, o que Ele é. Aqui, Gênesis capítulo 15, no versículo 2, mire aqui na pantalla, mire a frustração de Abraão. Senhor e Deus, de que me sirve que me dê recompensa, se tu bem sabes que não tenho filhos? Como não me has dado nenhum filho, o heredero de todo o que tenho vai ser Eliezer de Damasco, um de mis criados. Então, podes ver aí a frustração. Mira aí. Já miramos os versículos. Depois eu te ensino o número 5. Mira. Abraão está expressando aqui uma frustração, pero a la vez ele está reclamando a promessa que Deus lhe havia hecho. Deus, como tu me vai dar algo, como me vai dar um filho que tu me prometiste, el heredero de todo o que tenho, como tu me vais dar? Se hasta agora ando sem filho, hasta agora não he recebido nada. E el heredero de todo o que tenho vai ser este Eliezer de Damasco, me criado. Pensa que Deus se enojou com Abraão? Não. Deus não se enojou com a frustração de Abraão. Deus não o condenou por sua atitude de queja. Deus não o rechazou por sua impaciência. Não. Deus sabe o que faz? Deus lhe dá outra promessa. Deus não lhe dá nenhuma explicação. Às vezes eu me frustro porque em situações eu quero saber explicações de Deus por que estão passando as situações, pero me he dado conta nestes tantos anos que he estado com o Senhor, me he dado conta que Deus não dá explicação. Deus não vino para Abraão e disse: Abraão, deixa-me explicar-te por que eu estou tardando em dar-te esta resposta. Não, amado, não há explicação, no explanation at all. Pero Abraão, tienes que entender, Abraão, que eu estou tardando porque necessito exercitar tu paciência para que tu puedas crescer em la fé, Abraão. Ahorita, Abraão, tu não entendes nada, pero mais adelante tu vais entender qual é o plano. Não. Deus não dá explicação, meus amados. Deus nunca dá explicação. O único que Deus dá é promessa. E suas promessas são suficientes. Nós outros temos que aprender a viver por suas promessas e não por explicações. Deus sigue trabalhando para ampliar a fé de Abraão e agora Deus lhe dá uma imagem visual para que Abraão nunca mais se olvide de sua promessa. Agora sim, o versículo 5, ele ponga aí por favor. Entonces el Senhor levou a Abraão donde afuera. E minha oração é que Deus nos leve afuera, porque às vezes estamos tão consumidos por lo presente, por la circunstância, que Deus tem que levar-nos afuera e cambiar nossa visão, cambiar nossa vista, cambiar nossa mirada. Então, o Senhor nos levou afuera e lhe disse: mira bien el cielo e cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, assim será o número de tus descendientes. Assim será tu descendência. Abraão, me estás pedindo um filho? Mira para o céu e conta as estrelas, se tu puedes contar. Quantas estrelas Abraão podia contar à la vista natural? Quantas estrelas? Segundo o que he ouído, a capacidade de um ser humano de contar de lo que ele pode ver é mais ou menos 1.200 a 1.500 estrelas. Então, Abraão está mirando para o céu e, uau, mira o que Deus vai me dar, Senhor, me vas a dar uma família de mais ou menos 1.200 a 1.500 pessoas. Um momentito, porque a Bíblia diz em Efésios 3, versículo 20, que o Senhor é poderoso para ser muito mais abundantemente de lo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós outros. Deus, Ele dá muito mais à la vista natural, quizás Abraão podia alcançar
mirar unas 1.200, 1.500 estrellas, pero en realidad, ¿cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Cuántas? Más de lo que Abraham podía imaginar. Hay billones, trillones, quatrillones de estrellas. Las estrellas son innumerables, son incalculables, las estrellas son incontables. El científico planetario y astrónomo Carl Sagan, ele dijo que se ha estimado que las estrellas en el cielo son tantas como los granos de arena que hay en la orilla del mar de todas las playas de todo el mundo. La próxima vez que usted vaya en la playa, usted ahí sentado, agarra un puñado de arena en su mano y comienza a contar los granos de arena que están en sus manos. E então usted mira el área a su alrededor e começa a imaginar quantos granos de arena há a su alrededor. Pero ejerza tu imaginação e começa a pensar quantos granos de arena há em toda esta playa. Vaya mais lejos, quantos granos de arena há em todas as playas desta cidade. Vamos subir em nossa imaginação. Quantos granos de arena há em todas as cidades de todo o país? Suba pouquinho mais. Quantos granos de arena há em todas as playas de todo o mundo, de todos os países? Já imaginou? A estimativa que hizo este homem, este astrônomo, que as estrelas del cielo, ellas están en la misma cantidad de la arena que hay en la orilla del mar. Pero aquí hay algo impresionante acerca de la estimativa de Carl Sagan. Ele não foi o primeiro em fazer esta estimativa. Deus lo hizo. Deus dijo a Abraham: tu descendencia será como las estrellas en el cielo. Pero en Génesis capítulo 32, hablando de la misma promesa, Génesis 32, versículo 12, mira lo que Dios dice, mira lo que se habla al Señor, mira, tú has dicho, Señor, tú has dicho, yo te trataré bien y tu descendencia será como la arena del mar, tan numerosa que no se puede contar. El científico Carl Sagan no fue el primero en hacer esta ligación entre las estrellas del cielo y la arena del mar. Dios lo hizo. Amados, nosotros limitamos mucho a Dios. Dios no es solo todopoderoso. Dios es todo personal. Hablando acerca de arena, mira lo que Dios dice acerca de ti. Ahora te vas a impressionar aún más. Mira lo que Dios dice acerca de ti, de los pensamientos que Ele tiene acerca de ti. David tenía este concepto muy claro dentro de él. Mira aquí en el Salmo 139, versículo 16. Mira, me viste antes de que yo naciera. Mira, antes que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Entonces David habla de los pensamientos del Señor. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. Não se pode enumerar, nem siquiera puedo contarlo. Suman más que los granos de la arena. Suman más que los granos de la arena. E quando despierto todavía estás comigo. Os pensamentos de Deus acerca de ti suman más que los granos de la arena. El salmista David en el Salmo 40 dijo: Señor, tus pensamientos para conmigo no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. Dios tenía tantos pensamentos acerca de David que David não conseguia enumerá-los. Deus tinha
tantos pensamientos acerca de Abraham como la orilla del mar, los granos de la orilla del mar, que Abraham no podía enumerarlos. Dios también tiene tantos pensamentos acerca de ti que es imposible que tú puedas contarlo. Qual foi a resposta de Abraão para concluir hacia lo que Deus lhe estava falando? Qual foi a resposta de Abraão? A resposta de Abraão, aí está a clave. Não pierda, este é o momento, é o secreto do mensagem. Aí está a porta aberta de bendição para ti e para mim. Aí, qual foi a resposta de Abraão? Capítulo 15, no versículo 6. Mira o que diz: e creyó a Jeová e lhe foi contado por justiça. Aqui está o texto que é a chave de todo para ti. De tu salvação, de tu paz, de tu gozo, de tu fortaleza, de tu saúde, sabedoria, abundância em todo. Deus tomou a simplicidade ou a simpleza del creer de Abraão para acreditar em sua conta a justiça divina. Atenção, amados. Abraão não teve que fazer nenhum trabalho de justiça. Abraão não teve que fazer nenhuma obra humana. A justiça que Abraão estava recebendo não foi porque ele havia derrotado a los 4 reis, não foi porque ele havia libertado a Lot de sua prisão, não foi porque ele fazia sacrifícios constantes. A justiça de Deus hacia Abraão, atenção, pero não é só para Abraão, é para toda sua descendência. A justiça foi porque ele simplesmente creyó por la fé. Abraão, porque tu creíste em mim, tu eres considerado um homem justo para sempre. E esta justiça por la fé será o meio que utilizarei para a salvação e a bendição de toda a raça humana. Não será por obra para que nadie se glorie, sino será por fé solamente. Este momento aqui, agora, este momento preciso de Gênesis capítulo 15, 6, é a base fundamental do argumento de Pablo em Romanos 3, em Gálatas, Romanos 4, Gálatas 3 e em muitos outros lugares sobre a justificação por la fé. Nós outros não somos salvos por obras humanas. Nós outros não somos salvos por bom comportamento. Não somos salvos porque pertenecemos a uma organização religiosa ou por guardar rituais. Somos salvos única e simplesmente por crer. Por isso que uma pessoa que ha vivido toda a sua vida em pecado e na maldade, e por um momento que ela reconhece e crê no Senhor, ela é justificada imediatamente. ¿Queres uma prova? O ladrão de la cruz. Que é isto, este homem de obras humanas? Que é isso? Que obra de justiça hizo este homem? Allá, naquele momento, cerca de partir, ele disse: Senhor, recuerda-te de mim quando vengas em tu reino. Imediatamente Cristo lo mirou e disse: hoy mismo estarás comigo en el paraíso. El ladrão foi justificado sem fazer nenhuma obra de justiça. Ele simplesmente creyó en el Senhor. Esto es la infinita gracia del Senhor. La fe de Abraão deve servir de exemplo para nós outros. Vou concluir com 2 textos bíblicos. Romanos, mientras usted busca em Gálatas capítulo 3, pero mire aqui Romanos 4, 18. Contra toda esperança, Abraão creyó para chegar a ser padre de muitas nações. Conforme a lo que se lhe havia dicho, assim será tu descendência. Además, sua fé não flaqueou al considerar seu corpo, que estava já como muerto, pois já tinha quase 100 anos, ou a esterilidade da matriz de Sara. Tampouco dudou por incredulidade da promessa de Deus, sino que se fortaleceu na fé e deu glória a Deus, plenamente convencido de que Deus também, que era Deus, que era também poderoso, que Deus era também poderoso para hacer todo o que havia prometido.
prometido y por este creer, cuando Dios le enseñó las estrellas, dijo a Abraham, así será tu descendencia. Y ahí nosotros vimos en Génesis 15:6, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y por la misma cosa Pablo dice allá en Romanos 4:22, mira, por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. Dios espera que creemos en Él como lo hizo Abraham. ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Por guardar la ley? No. ¿Por ser un hombre religioso? No. ¿Por trabajar arduamente en la obra? No. ¿Por ser perfecto? No. ¿Por hacer muchos sacrificios y altares de adoración a Dios? No. En el momento que contestamos esta pregunta, contestaremos las demás. ¿Cómo somos salvos? ¿Cómo somos sanados? ¿Es por obras humanas? ¿Cómo tú eres sanado? ¿Cómo eres? Es por un simple creer. Es por lo que tú haces. Es por creer lo que ya fue hecho. Es creer el precio que Jesucristo ya pagó. Es creer cuando Jesucristo dijo en aquella cruz, consumado está. Ele já pagou. Por isso, por su llaga fuiste sanado. Simple creer en la veracidad, en el poder de Dios, en el poder de la palabra, en el pacto que ya fue pagado por la sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Por guardar la ley? No. Ser hombre religioso? No. Como somos salvos nós outros? Como somos sanados? Como adquirimos gozo? Como adquirimos paz e fortaleza? Como tu adquires paz? Como és? Justificado por fé, tienes paz com Deus. Creia nele, nada mais. Creia em su poder, em sua fidelidade. Gálatas capítulo 3, déjame concluir com este texto. Vai aí, por favor. Gálatas capítulo 3, mira que coisa hermosa. Gálatas 3, en el versículo 6, mira lo que dice. Assim Abraham creyó a Deus e lhe foi contado por justicia. Sabed, portanto, que los que son de la fe, usted es de la fe, es de Cristo, es de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, tú y yo, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe, tú y yo, los que tienen Cristo, los de la fe, son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas 3, versículo 29. Mira. E se vosotros sois de Cristo, certamente linaje de Abraham sois, e heredero según la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de Dios. Tú serás bendecido en todo. Bendición sobreabundante. Promesas de Dios que Dios hizo para Abraham. Serán bendecidos con el creyente Abraham todos aquellos que son de la fe. Y hay último texto en Gálatas 4, versículo 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que já não eres escravo, sino hijo. E se hijo, também heredero de Deus, por meio de Cristo. Se eres hijo de Deus, eres hijo nacido de novo, tu eres um heredero. Heredero. Heredero de quê? Heredero de todo. Por isso o tema de hoje é todo es tuyo. Heredero de todo. Permita que Deus amplie tu visão hoje. Se eres hijo, não eres mais escravo. Não nasciste de novo para viver em esclavitud. O Espírito de Deus mora em ti. Deus enviou a vuestro coração o Espírito de su Hijo. Todas as promessas que estão na palavra
são tuas. ¿Por quê? Porque o preço já foi pagado. Sim, meu amado, tu que estás experimentando enfermidade em tu corpo, tu puedes ser sanado agora. ¿Por quê? Porque o preço já foi pagado. Cristo dijo, consumado es. Ele pagou o preço. Creia no Senhor e receba tu sanidade neste momento. O vírus foi vencido na cruz del Calvário. Diabetes foi vencido na cruz del Calvário. Hérnia foi vencido. Câncer foi vencido. Todas as enfermidades foram vencidas na cruz del Calvário. Cristo ressuscitou. Naquela cruz ele cravou e ele ressuscitou de los muertos e ele vive para sempre. Meu amado, tu eres linaje de Abraão, tu eres heredero segundo a promessa de todo o que Deus já hecho para ti. Então, vamos por todo neste ano 21, todo de saúde, todo de paz, todo de provisão, todo de gozo. Que Deus aumente, que Deus amplie hoje, neste momento. Minha oração é por ampliação de visão. Deus vai ampliar. Como Deus ampliou la de Abraão. Abraão estava aí temeroso e frustrado. Deus disse, vem aqui afuera, Abraão, eu te quero ensinar algo. Mira para o cielo e cuenta as estrelas. Quita tus olhos de tu situação aí. Quita de tus olhos de tus pensamentos que vão a venir, te vão a atacar e vas a ser derrotado. Quita tus olhos de aí. Mira para o cielo. Eu sou tu escudo, eu sou tu protetor, eu sou tu sanador, eu sou tu provedor, eu sou tu el escudo ao redor tuyo, meu amado. Tu eres descendente de Abraão, tu estás debaixo de uma promessa, uma aliança de sangue, preço que já foi pagado em la cruz del Calvário. Tu não nasciste de novo para viver em esclavitud, tu não eres hijo de Deus para viver em esclavitud. O Senhor te quer ser livre, meu amado, livre, livre em tu alma, em tu corpo, em tu espírito, livre, livre, livre. Senhor, amplia nossa visão. Ponga tu mano em tu coração. Minha oração é que Deus amplie nossa visão. Que nós podamos ver a Deus tal como Ele é, do tamanho que Ele é. Que Deus hoje nos ensine que tu puedas ver, mirar para o cielo e mira a grandeza do cielo. Mira os milhões e bilhões e trilhões de estrelas. Deus chama a cada um por seu nome. Meu amado, tu eres mais valioso do que uma estrela, tu eres mais valioso do que qualquer coisa. Tu valiste la sangre del Hijo de Deus. El que não escatimou nem a seu próprio Hijo, como não te dará juntamente com ele todas as coisas? Tu eres heredero de todo. La paz es tuya, el gozo es tuyo, la fortaleza es tuya, la sabedoria es tuya, la salud es tuya. Toma posesión en este momento. Hay una alianza, hay un pacto que tú tienes con Dios. Padre, oro por ampliação de nossa visão. Ponga tu mano sobre tus ojos. Oro que tu amplie nossa visão, que podamos ver agora tal como tu eres. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, quita de nossos olhos toda limitação. Eu declaro limitação seja quitada neste momento. O Espírito de Deus me está dizendo agora, ora por alguém que está sofrendo por esta infecção. Eu declaro, ponga tu mano em tu corpo, eu declaro ora por el poder de la palavra, de la sangre de Cristo. Esta infecção desaparece de tu corpo agora, por el poder de la sangre de Cristo. Declara agora, esta infecção desaparece, porque há poder na sangue de Cristo. Declaro, o preço já foi pagado. Cristo dijo consumado é. Ele já pagou, já venceu, já destruiu toda obra maligna naquela cruz. Eu declaro a hora que tu eres livre de qualquer enfermidade, qualquer infecção, na hora de qualquer vírus. A hora o vírus se muere em tu corpo, se muere, se seca, em nome poderoso de Cristo Jesus. Como tienes acesso a todas as bendições de Deus? Um simples creer. Primeira coisa é salvação. ¿Quieres tener salvação? Não tienes que ser bueno, não tienes que fazer obras humanas, rituales, de nada. Simples creer. Como aquele ladrão de la cruz dijo, Senhor, acuérdate de mim. Naquele momento vino a graça.
la justificación. El ladrón fue justificado a los ojos de Dios. Tú puedes ser justificado a los ojos del Señor. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Abre tu corazón. Reciba a Cristo como tu Salvador personal. ¿Quiere hacerlo? Repita conmigo. Diga: Padre, en este momento yo reconozco mis pecados, que soy un pecador. Pero yo recibo a Cristo como mi Salvador. Escriba mi nombre en el libro de la vida. A partir de hoy, mi vida pertenece a Cristo Jesús. Amén. El Señor acaba de escribir tu nombre en el libro de la vida. A partir de hoy, dice la Biblia que tú eres nueva criatura en Cristo. Busca una iglesia cristocéntrica que predique la palabra del Señor. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Aquí les doy unos anuncios y ahí ya nos vamos a la casa. Todos los días, miércoles a las 6 de la mañana, tenemos oraciones. A las 8 de la mañana comenzamos el año con muchos guerreros de oración ahí. Los miércoles y los sábados ahí. Esté con nosotros ahí orando e intercediendo en nombre de Cristo Jesús. Y los días miércoles tenemos estudio bíblico a las 7. Este miércoles pasado prediqué, traje una enseñanza sobre el tema fuerza. Fuerza fue el tema que hablamos en este miércoles pasado. Tenemos aquí también las clases de los niños. Todos los domingos, después de la alabanza, nosotros despedimos a los niños para su clase. Allá con las maestras de los niños. Entonces, también tenemos el servicio de los jóvenes y adolescentes. También igual, todos los domingos después de la alabanza, ellos son despedidos para su clase con la pastora Diana. Venga familia, papá, mamá, traiga a sus hijos para que ellos reciban la palabra de Dios, temas que son relevantes para ellos. Aquí está el flyer de la iglesia El Calvario. Cada domingo aquí les esperamos. Tenemos online a las 12:30, pero también a las 12:30 nosotros tenemos nuestro servicio aquí en vivo. Ahí está la dirección, usted reserva su lugar para el próximo domingo que esté con nosotros. Será una bendición tenerlo acá. Es algo diferente estar en la iglesia, alabando y adorando a Dios en manera presencial. Es algo hermoso. Y aquí están las 4 maneras como usted puede ofrendar y dizimar en la casa de Dios. Y yo declaro, oro bendición sobre tus finanzas, oro que en tu trabajo tú seas promovido, oro bendición de Dios sobre tu negocio, en el nombre de Cristo, oro que el Señor abra las ventanas de los cielos y derrama sobre ti bendición hasta que sobreabunde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí están las 4 maneras como usted puede enviar sus diezmos y sus ofrendas. Amén. Bueno, llegamos al final de más un domingo. Este domingo, acá, que el Señor le haya hablado a su corazón a través de su palabra, que nuestra fe haya crecido más. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Aquí les esperamos cada domingo a las 12:30. Iglesia del Calvario, les amamos mucho. A los que todavía no están pudiendo venir, les amamos mucho y les extrañamos mucho también. Y a los que están fuera de este país y otros países, Dios los bendiga. Siga acompañándonos cada domingo. Amén. Bueno, iglesia, somos Iglesia del Calvario, un lugar familiar. Aí Gabi manda um abraço, um beijo para vocês. Les amamos muito. Bye.